Achei que era chuva. Então vamos lá. Bom dia para o pessoal de casa, bom dia para vocês que estão aqui. Vou colocar aqui a apresentação da nossa aula de hoje. Como é que vocês sabem que Agora vamos lá. O pessoal que estiver acompanhando de casa, eu não vou conseguir escutar vocês por causa do microfone que está plugado. Então manda as dúvidas, escreve lá no chat, que aí no final da aula eu dou uma lida. Oi? Se alguém puder acompanhar a nossa transmissão pelo Meets, também dá. Caso contrário, eles mandam uma pergunta lá no chat e no final da aula eu vou dar uma conferida do que eles escreveram. Se a gente não perder tempo na explicação. Ah, do Wagner, alguém fica acompanhando para saber? Ah, legal. Então podemos fazer assim. Ah, isso é bom, isso é bom. Eu acho... Pelo áudio é mais prático, né? Mas é um jeito de resolver também. Então vamos lá. Sociologia, aulas 3 e 4. Certo? Na nossa última aula de sociologia, nós vimos o tema era indivíduo e sociedade. Então, lá desde aquela aula, a gente já jogou luz sobre um tema importante na sociologia, que é o estudo, não somente do indivíduo, mas a forma como ele se relaciona em sociedade, certo? Pegando esse gancho com esse mesmo tema, vamos agora trabalhar as coerções sociais nas aulas 3 e 4. O que são coerções sociais? Coerção social é a capacidade de fazer alguém agir ou pensar de determinada forma, certo? E a gente vai ver como que isso se dá dentro do nosso meio social. Dando um spoiler de como funcionam essas coerções sociais, significa, um exemplo que eu posso citar, é a forma como a gente se comporta em público, ou a forma como a gente se comporta em determinados lugares. Por exemplo, vocês têm uma postura quando estão conversando com seus amigos, no ciclo social. Outra postura quando estão conversando com seus pais. E outra postura quando vocês estão nas escolas. O que está ditando a sua conduta, a conduta de vocês em cada uma dessas situações? Vejam, eu citei escola, eu citei família e eu citei círculo social. Esses três... Oi? Depende de quem tem mais afinidade, isso se aplica no círculo social e na família. E sim, não está errado o que você falou. Onde eu quero chegar é que o que significa que a gente tem, tipo, papéis. Ninguém falou pra gente como devemos nos comportar. Mas nós temos valores que nós precisamos seguir, de respeitos, ou dependendo do nível de amizade que nós temos, que já media as nossas atitudes, que limita as nossas ações. E esses três exemplos que eu citei rapidamente é o tema da nossa aula 4, 5 e 6, se eu não me engano, que são as instituições sociais. Então, presta bastante atenção como funciona essa coerção, que é muito importante para entender como que a sociologia trabalha. Ah, que bom. Agora, o meu computador deu pau. Aqui, pronto. Então tá, os objetivos dessa aula, relacionar os conceitos de fato social e coerção social. Então, se vocês conseguirem gravar o que são esses dois conceitos ao final da nossa aula, atingimos o nosso objetivo, certo? Porque são eles que vão guiar o nosso outro objetivo, que é o objeto de estudo da sociologia. A sociologia tem como objeto de estudo a sociedade. Ela vai se preocupar, então, com cada indivíduo? Não, ela vai se preocupar com as manifestações, com algumas atitudes que alguns grupos de uma comunidade se manifestam. E essas manifestações, elas levam o nome de fato social. E compreender como que essa coerção social, esses fatos sociais, eles influenciam na nossa forma, não somente de agir, mas de pensar também. Que é exatamente isso daqui, quando a gente aceita ou recusa determinados valores. Então tá. O material de vocês traz aqui uma imagem. Acho que vocês já devem... Oi. Essa bolachinha de chocolate, eu não como chocolate, ele me deu. Ah, obrigado. Eu não como também. Mas eu agradeço. O material de vocês traz essa imagem aqui. Acredito que alguns de vocês já estejam familiarizados com essa imagem. Vocês já ouviram falar dessa imagem? Não? Isso daqui? Olha só. Isso daqui são tanques de guerra, certo? E essa pessoa pequenininha aqui é uma pessoa, certo? Eu não sei se a imagem está igual ao do livro de vocês. Eu peguei uma imagem diferente, com esse tanque mais para trás e com uma foto mais espaçada. Por quê? Porque eu queria dar ênfase no tamanho dessa pessoa
detendo esses tanques, essa coluna de tanques que tá na frente dela, certo? Isso daqui foi um estudante que deteve os tanques nos protestos que ocorreram na China, se não me engano, em 1989, certo? Essa foto mostra o que a gente é capaz de fazer quando a gente está desejando mudanças, certo? Sendo capaz de colocar a nossa vida em risco, certo? Isso daqui é um exemplo perfeito. Bom, na época, regime comunista, ação truculenta, violenta, certo? Era um lugar autoritário, só que mesmo assim houve a possibilidade de se lutar contra a opressão. Agora fica a pergunta: vocês fariam a mesma coisa que esse cara aqui da foto? Nem pensar, jamais, né? Eu tenho cara de suicida pra ir lá e... Ele tá mesmo? Aí que tá, né? O governo chinês, na época, abafou muitas coisas, inclusive o fato que aconteceu nessa praça, que aconteceu um massacre depois, antes dessa foto, a China ainda luta para tentar abafar e cair no esquecimento os fatos que aconteceram, né, nesse período. Mas o mais interessante, você falou suicida. O cara parece que é realmente um suicida. Por quê? Porque isso aconteceu depois, já estavam acontecendo protestos nessa época contra o governo chinês, certo? Os protestos eram pacíficos, o pessoal caminhava pelas ruas, só que o governo não estava gostando. Eles tentaram impedir essas manifestações, não aconteceu. Qual que foi a saída que o governo encontrou? Descer o cacete em todo mundo, descer a porrada. Muita gente morreu, milhares de pessoas ficaram feridas e milhares de pessoas morreram. Essa foto acontece depois desse massacre. Então, olha a capacidade, olha a força, o desejo desse cara de tentar mudar as coisas na situação do país dele, certo? E isso daqui retrata bem como que funciona uma coerção a nível estadual. Sim, não, existem vários fatores, mas olha só, é um militar que ele está deixando a vida desse cara dizer mais do que as ordens que ele estava recebendo pelo regime. É diferente você descer a lenha num monte de manifestante. Os tanques aí parece que estão no mesmo nível para tentar abafar as manifestações. É um cara, seria uma força desmedida esse tanque, despejar uma bala nesse cara. Isso seria muito pior para o governo chinês. Ainda mais com a repercussão que poderia ter. Enfim, a gente consegue ter uma noção de tudo que está implícito só nessa foto. O controle do Estado, o desejo do indivíduo, o que motiva a ação de cada um, certo? E os regimes repressores. Mas pensando que você faria isso? Eu não faria isso. Não sei. Uma coisa olha, se ele desse bala, um poder desmedido, mas se olhar avançar, criar propósito, sim. Aí que tá. O que motiva as lutas sociais, né? Olhando essa foto, fica claro que nenhum de nós enfrentaria um tanque desse. Mas existem pessoas que enfrentam. Existem pessoas que enfrentam e pessoas que conseguem motivar outras pessoas a enfrentarem isso junto. Que é mais ou menos a mentalidade revolucionária, né? Mas prosseguindo. Então aqui tem alguns comentários sobre essa foto, né? São os eventos relacionados ao fim do regime comunista, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, que foi 2 anos depois. Esses protestos aconteceram. A foto que nós temos se chama Praça da Paz Celestial, o lugar, certo? Eles estão ligados, relacionados ao fim dos regimes comunistas, só que essas manifestações que estavam ocorrendo, elas não eram homogêneas. Existia muita gente com pensamentos diversos. Por exemplo, existia quem defendia a democracia, a liberdade de expressão e o fim dos privilégios dos protegidos do Partido Comunista. Mas também tinha quem fazia elogios ao regime, que estava querendo o combate à corrupção, resgatar os verdadeiros sentimentos socialistas. Por quê? Porque o governo, apesar de levar o nome comunista, ele se perdeu aí na sua ambição e no seu egoísmo, deixando de seguir os valores socialistas de fato, certo? Como a maioria dos governos fazem. E a aceleração das reformas econômicas, que é a abertura para o mercado mais aberto, enfim. Certo? Esses protestos, eles aconteceram por 2 meses, as pessoas marchavam nas ruas de Pequim e eles eram pacíficos. Como eles não terminavam, o governo reprimiu violentamente. Em junho de 1989, centenas de pessoas morreram e milhares ficaram feridas entre confronto entre os manifestantes e as forças armadas. Cabe uma observação aqui, eu queria pegar umas imagens mais impactantes. E eu não encontrei nenhuma no Google. Aí eu fui para outra ferramenta de pesquisa, DuckDuckGo. Lá já apareceram outras imagens, umas que aí me fez questionar sobre o controle que a gente também é exercido nas próprias redes sociais. A gente acha que é livre para encontrar alguma informação, algum conteúdo,
mas não, existe também um forte controle sobre as informações que nós consumimos. Oi? Eu mostrei a imagem. Não, eu não vi, eu vi. Na verdade, eu precisava ter entrado em cada uma dessas imagens que eu achei para saber se elas estavam relacionadas com o que aconteceu na Praça da Paz de fato. Mas eu vi mulher sendo levada em maca, várias bicicletas atropeladas, imagens do confronto entre os manifestantes, mas eu queria era achar essas pessoas que foram lesadas, que foram feridas, para tentar entender a proporção daquilo que aconteceu. Mas eu não achei, eu não achei. Bom, eu usei o Google para ir numa outra ferramenta de busca. Existem outras, existe o Bing, DuckDuckGo, que eu gosto. O problema é que o Google, ele te empurra muita coisa que você não quer. Só que ele é mais prático. Por exemplo, quando eu quero achar um artigo científico, algum livro PDF, o Google é muito mais fácil nessa busca. Você vê que foi só recentemente que atualizaram o Google e tiraram a parte que aparecia quando você pesquisava métodos de suicídio. Tiraram? Tiraram. Nossa, é muito legal. É legal porque é uma medida de saúde. É saúde pública. Não, é que antes você podia pesquisar métodos de suicídio. Podia. Se matar, vai aparecer ligue para. Ligue. É bacana, né? Essa tentativa. Eu já pesquisei. Nossa, cuidado. Mas então, agora você viu um negócio. Eu já vi um meme também que é tipo assim, como. Peraí, tipo, né? Aí tipo, vai lá no. Tipo, né, que é pesquisando no Google. Como esconder um corpo? Sei lá, assassinato é errado, etc. No Bing. Como esconder um corpo? Então, primeiro você. Primeiro limpe o sangue. Não, vamos voltar, gente. Muito sincero nessa metaforma. Ensina aí como esconder o corpo, é sociologia. Não, mas é curioso. Para aproveitar isso que vocês estão falando. Por exemplo, eu falei da ferramenta de busca, isso já reflete um certo controle que existe na internet que a gente acha que é livre. É um ponto. Segundo, vocês mencionaram a busca sobre o suicídio no Google. Suicídio é um tema que eu já comentei com vocês que Durkheim vai escrever sobre. E para o Durkheim, que é o cara que vai aparecer já nos nossos slides, ele vai pesquisar sobre, analisando a sociedade, ele vai descobrir um negócio chamado fato social. A gente vai chegar lá, que é as reações de determinados grupos. O suicídio, para o Durkheim, não é uma atitude puramente egoísta, individual. Não. O suicídio ele pode ser analisado de forma mais englobante, de forma mais abrangente, vendo o número de suicídios que acontece na sociedade. Isso já vai servir de um fato social. O que influencia, o que motiva a prática do suicídio em determinada comunidade. Sim. Isso é a coisa mais egoísta que existe. Aí que tá. Nós temos uma leitura sobre o suicídio no senso comum. Se é egoísmo, se ele está com dor, se ele tem algum problema. Enfim, conhecemos motivações. Nós tentamos identificar no suicida as motivações que fazem sentido para nós. Para o Durkheim, ele tenta sair dessa individualidade e tentar entender essa atitude, essa ação, que é o suicídio, numa comunidade inteira. Dependendo dos valores que determinada sociedade assume, o suicídio ele tende a ter um certo número de suicidas. Dependendo desse certo número de suicidas, é um fato social normal. Normal, acreditem, é normal para a sociologia determinados números de suicídio, no exemplo que eu tô dando. Agora, quando ele fica já absurdo, o número já dispara, tem algum problema nessa sociedade. Tem alguma coisa acontecendo. E aí vira uma anomalia. É uma patológico, é patológico. Oi. Do Japão, sim, aí, perfeito, perfeito. O exemplo do suicídio no Japão é um fato social, é percebido no seio de algumas famílias com determinadas características, dependendo de quanto, por exemplo. Então, o Japão ele consegue traçar a média de suicídios que acontecem. Se esses suicídios já se elevam e começam a atingir outros pilares da sociedade dentro do Japão, já vira anomalia, já vira patológico e precisa de mais atenção. É porque no caso eu vi a pressão escolar. Sim. Sim, nossa, perfeito. O exemplo do suicídio no Japão é um exemplo perfeito de fato social, coerção social e de motivação e maneira de pensar para nós. Gostei. Onde? É no Japão. Nossa, tem os...
Interessante. Gostei. Então tá. Então, falamos sobre o quadro, falamos sobre a imagem, que significa alguns leem como uma metáfora para a luta e a reafirmação das nossas liberdades, que devem acontecer independente do espaço, independente do tempo. A atitude que foi feita naquela foto que nós vimos, ela deve sobreviver e motivar ações futuras para a gente lutar sobre as nossas liberdades, certo? Que é o pilar da democracia. Só que ninguém é absolutamente livre. Foco aqui na palavra absolutamente, de forma absoluta. Por quê? Primeiro, porque nós temos condições físicas que nos impedem de exercer nossa liberdade. Segundo, porque na vida social nós vivemos dentro de certos limites. Por exemplo, algum de vocês sairia correndo agora pelado para ir lá no pátio? Não fariam isso. Por favor, não façam isso. Não façam isso. Mas é um exemplo. Se você me pagar. Bom, não vou pagar. Então, o exemplo aqui é que nós respeitamos alguns limites para viver nessa sociedade. E aí fica a questão: quais são esses limites que nós respeitamos? Quem os determina, certo? E nós devemos aceitar esses limites de forma passiva ou questionar a natureza de cada um deles? Acredito que a resposta para esse exemplo é meio óbvia, né? Nós precisamos sempre questionar. Por quê? Porque nós devemos questionar os limites da nossa sociedade que nós vivemos. Não vai simplesmente decretar que algo é proibido e que nós não podemos fazer. Matar é proibido, ok. Só que a gente precisa analisar em que situações matar seria aceitável. Tem autodefesa. Exatamente. Sabe uma coisa que é pior no Brasil? No Brasil você pode ser preso por ter cometido uma defesa? Eu acho que tinha que ter arma mais assim, em casa, todo mundo fala disso. Aí vamos entrar. É uma discussão válida, certo? Porque são valores que nós estamos aceitando, ter ou não ter arma, defender ou não, mas aí a gente está caindo numa discussão mais constitucional. Por exemplo, existem modos de se defender. Por exemplo, se você está se defendendo na sua casa, você atira num cara pelas costas, rapaz, você está ferrado. Porque o que você vai enfrentar de burocracia, isso se você não for preso e o cara ficar livre. Porque seria meio que covardia, ou o outro não teria vendo de onde vem a bala, enfim. Atirar pelas costas dá ruim para quem atirou, independente de ser defesa ou não. Porque aí não dá para configurar como se fosse defesa. Você está se defendendo de quem está de costas com você. Entendeu? São problemas legais. Sim. Existem várias... Sim, gente, a discussão sobre armas, ela deve ser feita. Só que a gente vai chegar quando precisar conversar sobre elas. Principalmente na aula que a gente vai falar sobre propriedade privada. Aí a gente pode abrir uma discussão mais aprofundada sobre o porte, sobre a necessidade de se ter uma arma ou não. Mas até lá a gente evita essa discussão um pouquinho, porque a gente vai embora. Aí é um monte de problema que a gente precisa apontar. Pode falar. Você ficou sabendo que tem um grupo na rede social do Twitter que eu acho que é realmente um bando de doentes, sabe por quê? Por quê? Porque eles são a favor de tipo, abaixar a idade de consentimento, fazer coisa de remover pedofilia. Isso é muito pouco. Credo. Tipo, para eles, se tiver consentimento, um adulto pode ficar com uma criança. Infelizmente existem países, né? Existem, são pedófilos com discurso convincente. Por quê? Porque para você falar uma coisa doentia desse ponto e ter adeptos, é porque o discurso está fazendo sentido para essa galera que está escutando. Mas, enfim, infelizmente isso é uma realidade em alguns países. Casamento com criança, certo? Lugar que pode bater na criança. Trabalho infantil, a gente não precisa nem citar o problema da pedofilia. Vamos falar só do trabalho infantil, da exploração. Enfim, tem muita coisa suja no nosso mundo. Bom, voltando aqui. Um pouco, então, de teoria, o mundo e as suas leis. Então, nós nascemos em um mundo com leis, regras de funcionamento, padrões de comportamento institucionalizados e normas de conduta a serem seguidas. É por causa desse mundo em que a gente já nasce que a gente sabe que a gente não pode correr pelado lá no pátio, certo?
Todo mundo consegue compreender isso. O mundo já tem algumas regras, alguns valores, certo? E aí, quando a gente nasce, nós acabamos nos adaptando a esses valores e vivendo de forma harmoniosa, sem entrar em conflito com eles. E através dessas... Engasguei. Engasguei com saliva. Enfim, e através dessas leis que nós chegamos nesse mundo, que nós pautamos os nossos modos de agir. Quais são as referências que nós temos para pautar nossas formas de agir? Influência da família, religião, da escola, hábitos dos nossos amigos. Através de tudo isso, nós acabamos vestindo máscaras sociais. Porque no fundo, a gente sabe... Oi. Tá. Oi. Porque no fundo, nós sabemos que nossas atitudes, elas são julgadas. Um breve parênteses aqui. Essa noção aqui de que as nossas ações estão sendo julgadas, a psicanálise vai pegar muita coisa disso. Acho que vocês já estão, se não conhecem, vão conhecer a divisão que o Freud faz do nosso espírito, id, ego e superego. Já ouviram falar? Não? Bom, para o Freud, na psicanálise, o indivíduo ele é dividido, ele funciona como se tivesse uma balança, e ele tenta equilibrar o id, o ego e o superego. O ego somos nós, o nosso eu. O id é aquilo que nós fazemos para nos satisfazer, independente dos preceitos morais. O superego é o controle que nós descobrimos dos outros para regular nossas ações, certo? Na psicanálise, esse outro, o superego, onde eu pauto as minhas ações, é o que vai fazer, é o que faz eu acreditar que estou sendo julgado e refrear aí os meus desejos e os meus prazeres, certo? Era só um parênteses mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa noção de que nós estamos sendo julgadas não é simplesmente um valor social que a gente descobre pensando durante a noite. Não. Tem fundamento sociológico, tem fundamento na psicologia. Então, nós adequamos os nossos comportamentos a esses pensamentos e valores estabelecidos e nós estamos sujeitos, então, através de todas essas influências, às coerções sociais, que é a aceitação dos valores que podem não ser compatíveis com aquilo que a gente acredita. Ficou claro como que funciona? Essas instituições que forçam a gente a vestir essas máscaras sociais porque acreditamos que estamos sendo julgados? Acho que sim. E aqui está o Durkheim, esse carinha aqui. Peguei esse quadrado do caderno de vocês. O Durkheim ele é considerado o pai da sociologia, certo? E ele foi o primeiro a combinar a pesquisa empírica à teoria sociológica. Porque existe uma crítica sobre as ciências humanas, e acho que eu já comentei isso em outras aulas, de que o que elas falam, primeiro, que não é ciência. Quer fazer a chamada? Como? Tá. Sim. Não apareceu aqui, Sandra. Não. O nome dela a gente sabe, Thiago. Você sabe o meu, professor? Sabe o meu? Nossa, só temos mais 15 minutos. O Thiaguinho, irmão do Matheus. E olha que nem o Pedro da sua nome, né? Tanto perdido, né? Eu vou ver 2 vezes. Vai daí. Gente, ela tem acesso aos negocinhos. Não acho. Você vai precisar me mandar de novo, porque não apareceu o convite. Tá certo. Bom, será que ela vai nas outras salas primeiro? Então tá, aqui, ó. Então, esse aqui é o Durkheim, considerado o pai da sociologia, e ele tenta trazer essa tentativa de estudo científico dentro das ciências sociais, certo? Por quê? Porque muita gente acha que a sociologia, o que ela fala, por não ser ciência, tal forma como a gente conhece nas ciências exatas, ciência biológica, ciência da saúde, então o que ela fala pode ser descartado. Não. Tudo que ela fala é extraído de uma análise que ela faz da realidade, certo? Então, coerção social é importante para entender o fato social, que vai vir no nosso próximo slide. É no século XIX que a sociologia se estabelece como ciência,
e foi ele que tentou pensar sobre o que ela deveria estudar. Então tá, sociologia vai estudar a sociedade, eu vou estudar cada um desses indivíduos? Pode. Eu vou estudar cada um desses indivíduos? Não. Impossível estudar cada um dos seres humanos para desenvolver teorias sociais. A sociologia ela vai estudar grupos. É nesses grupos que determinadas ações serão visíveis de forma mais gritante. E esses grupos, essas ações que se manifestam, é o que Durkheim chama de fato social. Deixa ela me mandar o convite para a gente passar para o próximo slide. Então tá, então. 000. Que é o... Não, eu acho que é 0. Não, porque tem dois, tem o número de cavalo e o 000. Será que... Eu tô, só que agora eu tô com mais aulas, então meu horário ficou esquisito. Tem dia que eu só vou agora de manhã, dia que eu só vou de tarde. Também não? Ah, começou prova também, né? Vocês? Aí fica mais corrido. Mas eu vou, aqui pegando o gancho com o empreendedorismo, vou refazer meu planejamento para saber quando que eu posso voltar a andar de bicicleta. Já me acostumei, quando eu não vou eu me sinto estranho. Me sinto muito mal. Gente, ela não vai me mandar o convite e eu preciso continuar com a matéria. Bom, enfim. Então tá. O que é, então, voltando aqui. Então, o que é um fato social? Então, como eu falei para vocês, é impossível que os sociólogos estudem todos os fenômenos da vida em sociedade. Eles vão se preocupar na comunidade e se debruçar sobre o fato social. Os agrupamentos humanos, eles são muito mais complexos do que as outras ciências. Então, o sociólogo ele não consegue manter distância do seu objeto de estudo. Então, ele precisa examinar o seu objeto de estudo. É impossível ele examinar o seu objeto de estudo, que é a sociedade, de forma objetiva e imparcial, que é aquele exemplo das ciências, das outras ciências. Por exemplo, o astrólogo, o botânico, o biólogo, eles estudam os bichos, estudam as estrelas, eles conseguem se manter afastados. O sociólogo não. Primeiro que ele está estudando pessoas, e pessoas são difíceis de trabalhar. Segundo, ele faz parte do próprio grupo que ele está pesquisando. Então, isso influencia a maneira como ele vai orientar os seus estudos. Então, qualquer estudo da sociologia, ela parte da observação da realidade, portanto, é por meio dessa análise da realidade que se identifica o fato social. Por que a gente está falando isso? Porque eu quero que vocês entendam fato social como um fenômeno científico, observável, perceptível, certo? Para dar peso conceitual, rigoroso, para dar algo de rigoroso para a forma como a sociologia trabalha. Então, os fatos sociais são maneiras de fazer ou de pensar. Como que a gente caracteriza um fato social? Um fato social ele é caracterizado por esses três aqui, ó. Coercitividade, a força de fazer alguém pensar ou agir de determinada forma. Exterioridade, vem de fora do indivíduo, não parte de dentro dele. E é genérico, a generalidade. Atinge grandes números de pessoas. Tá aqui, a coercitividade. É o que leva alguém a agir de determinada maneira. São maneiras de fazer ou de pensar. Foco, gente, não diz respeito somente às ações, mas de pensar. Porque você, quando está naqueles exemplos que eu falei, ou no círculo social, na escola, igreja, qualquer lugar, você reflete sobre as suas ações e tenta se comportar de acordo com o lugar em que você está. Então, existe uma voz na sua cabeça fazendo você pensar naquilo que deve fazer. É muito anterior e muito mais profundo essas coerções, como elas funcionam no indivíduo. São reconhecíveis e de exercer influência sobre as consciências particulares. Então, afetam os grupos porque afetam as consciências particulares. É exterior, vem das representações coletivas, as consciências particulares. É exterior e social. Os fatos sociais, eles atuam sobre as pessoas, moldando as atitudes e os pensamentos. Ou seja, então, pegando aqui o exemplo da igreja. Na igreja você não vai falar alto, na igreja você não vai de regata, e muito menos de chinelo, de boné, ou vestido, sei lá, de festa junina no meio da igreja. Certo? Então, por quê? A instituição igreja é como se ela tivesse um terninho, umas regras sobre as vestimentas que vocês precisam... Sua visão? Ele tomou um remédio. Ah, tá, pode.
Pensamentos, atitudes exteriores do indivíduos, pensamentos, perdi o fio. Tá, deu para entender. Ah, então a igreja com essas suas regras, ela consegue exercer. Não está vindo de dentro do indivíduo. Ele sabe que ele precisa se adequar aos valores daquela instituição. Por isso que são exteriores, nesse exemplo que a gente deu. E é genérico, porque consegue várias pessoas vestirem daquela forma que é a recomendada. Entenderam? Então, dependente, aqui como que eu falei para vocês, dependendo da intensidade dessa reação do fato social, o que a gente percebe que é a coerção que forçou um indivíduo a agir, o que é exterior que está forçando ele a agir daquela forma, e a quantidade de pessoas que consegue atingir isso, de acordo com Durkheim, será normal ou patológico. O exemplo do suicídio. O suicídio é um fato social no Japão, só que ele possui uma normalidade, uma média. Dependendo se isso ficar mais gritante, torna-se patológico. Patológico seria o quê? Seria aquela sociedade está doente. Estranho. Não, é no sentido de doença mesmo. Que começa a afetar a vida coletiva de forma mais abrangente. Por exemplo, o suicídio no Japão, que existe toda aquela pressão social, é uma coisa. Isso é um reflexo da comunidade de lá. Por favor. Aí quando isso fica mais gritante, vai se tornando patológico. Um outro exemplo que a sociologia trabalha também é o crime. Crimes acontecem em todas as sociedades, só que eles também possuem um índice de normalidade. Dependendo de como eles crescem, facções, ou como ele atinge a violência, a sociedade vai se tornando patológica. Esse fato social ele merece atenção, porque ele está se transformando em doença. Entendeu? Aí a sociologia ela tenta buscar e analisar isso tudo certinho. Legal, né? O Japão, um negócio igual. Ixi, não só o suicídio, né? O suicídio dos homens e também as famílias que doam as filhas mulheres. Por quê? Também, porque é um reflexo da cultura de lá, que é um tipo de coerção social existente. O número entre homens, o número caiu entre homens aumentou entre mulheres e jovens. A cada 25 minutos, uma pessoa tirou a própria vida no país de 2020. A cada 25 minutos? Misericórdia. É muita gente, é muita gente. No Brasil, Oi? no Brasil. Pesquisar, Marcos. Não sei, mas deve ser alto também. Não deve ser tão assim. Então tá. Literalmente, nessas aulas, a gente já morreu praticamente 26. Ixi, já morreu? Ih, até agora já morreram 7, desde quando vocês entraram agora na escola. Essa manhã morreu 12. Então, olha isso. E é um fato social, merece atenção. Por quê? Porque olha o número de pessoas que estão cometendo esse suicídio. Então, não dá para falar que é uma atitude individual. Não, é uma manifestação particular daquela sociedade. Existem fatores que estão fazendo isso acontecer nessa proporção lá. Por isso é necessário a atenção. Por isso, a necessidade de estudar. E aí a sociologia é o que ela vai fazer. Bom, enfim, com esses exemplos, com essas instituições, com essa coerção, como que funciona, a gente então percebe que a sociedade ela meio que está em cima do indivíduo. Ela exerce forte pressão sobre ele. Só que mesmo assim, exercendo essa pressão, a sociedade ela precisa garantir a realização do indivíduo. Só que ele precisa se adequar a essas normas sociais. E a gente volta nesse slide na nossa próxima aula. Beleza? Hoje não, hoje eu vou continuar a sociologia. Aí, empreendedorismo. Oi? Vendeu? Deu certo? Ai, que bom. Gente, até já para nossa aula de sociologia, para continuar essa aula.